Muitas pessoas que enfrentam problemas na qualidade de vida e na saúde por conta da obesidade preferem buscar caminhos mais fáceis na hora de perder peso. Acabam se automedicando, buscando informações somente na internet e usando métodos que prometem resultados milagrosos, mas que podem ser perigosos. E para falar sobre os riscos e quais os cuidados ideais na hora de iniciar um tratamento, nós recebemos aqui no estúdio a endocrinologista Amanda Ximenes. Boa tarde. Boa tarde. Essa questão de querer perder peso rápido e fácil, sempre existiu? Sempre existiu, sempre existiram medicações vendidas na internet, em sites não regularizados, medicações não aprovadas pela Anvisa, que prometem resultados milagrosos, resultados de perda de peso rápida, fácil, e que nós não sabemos o que contém dentro dessas medicações. Muitas vezes é uma mistura de algumas medicações em doses elevadas que podem trazer riscos ao paciente, riscos como problemas no fígado, como arritmias, em algum caso até de morte súbita, né? Então, eu não aconselho que o paciente faça uso de medicações sem prescrição médica, sem uma orientação. Tá? Então, busque um profissional de saúde para fazer, se houver indicação de uma medicação, que seja uma medicação que tenha uma segurança, que seja aprovada para esse fim. Porque medicação não é para todo mundo, né? Não é uma pessoa que quer perder ali só alguns quilinhos, vou tomar o remédio. Tem os casos indicados, né? Isso. A medicação, ela é importante, né, no tratamento da obesidade. Claro que existem alguns pacientes que não têm obesidade, que não têm sobrepeso e que querem voltar ao seu corpo anterior, que querem perder alguns quilos e algumas vezes não há necessidade de medicação. Muito importante que o paciente mude os hábitos, tenha um hábito alimentar saudável, procure profissionais, tenha uma rede de apoio, profissionais habilitados, procure um médico para investigar a causa do ganho de peso, um nutricionista fundamental para um plano individualizado. Muitos pacientes também procuram dietas malucas de internet, sem orientação de um profissional. Então, o ideal é que o paciente tenha essa rede de apoio para que ele possa manter essa perda de peso a longo prazo, já que é um tratamento prolongado. A obesidade ela é uma doença crônica, então exige um tratamento crônico e um tratamento que o paciente vai fazer para o resto da vida. Então é importante que ele tenha aderência ao tratamento, que ele faça um acompanhamento, que se houver necessidade de medicações, que ele faça sobre orientação médica, medicações que são seguras, né? E que tipo de consequência, né, pode ter para quem não procura o profissional e acaba se medicando por conta própria? Bom, as consequências são os efeitos colaterais que todas as medicações elas podem ter, independente de serem liberadas ou não pela Anvisa. Efeitos colaterais, riscos de hepatotoxicidade, problemas hepáticos, problemas cardíacos, efeitos colaterais gastrointestinais. Então, são uma série de riscos que medicações que a gente não sabe o que contém dentro dela podem trazer para a saúde. Inclusive, tem pessoas que usam medicamentos que são específicos para um problema de saúde, como, por exemplo, para diabetes, pensando em emagrecer. Isso pode causar que tipo de problema? Pode causar, é um risco grave? Toda medicação sem orientação médica pode trazer um risco à saúde. Então, as medicações elas têm efeitos colaterais possíveis, por exemplo, medicações utilizadas para diabetes. Existe uma medicação para o diabetes que ela é liberada para perder peso, então existe uma indicação específica para uso dessa medicação, mas ela também tem efeitos colaterais e riscos, então tem que ser avaliado o benefício e os riscos da medicação. Porque não é que o medicamento é proibido, ele tem que ser orientado, indicado para a pessoa certa. É isso? Existem indicações e contraindicações às medicações e existem os efeitos colaterais possíveis que toda medicação pode ter. Então, o que é que a gente pode orientar para as pessoas aí de forma geral, que estão com problema, tentaram até perder peso, mas não conseguiram, procura que tipo de profissional e adotar que tipo de hábitos, né? O que é que ela pode adotar por conta própria sem causar risco e que tipo de profissional? Bom, eu oriento que o paciente procure uma rede de apoio, né? Nessa rede de apoio inclui um profissional médico para investigar a causa do ganho de peso. Existem causas genéticas, causas hormonais,
fatores ambientais envolvidos nesse ganho de peso. Fundamental também o papel do nutricionista para que ele mude o hábito alimentar. Em muitos casos nós precisamos também de um psicólogo, existem muitos fatores emocionais envolvidos ao ganho de peso. Então não é só dar uma medicação, a gente precisa tratar a base que levou ao ganho de peso. O comportamento da pessoa tem um peso muito grande, né, nessa mudança. O comportamento de ansiedade, tem pacientes que têm compulsão alimentar e aí isso leva ao ganho de peso, então muitas vezes precisa corrigir a base que levou ao ganho de peso. Então a recomendação é se cercar de profissionais. A prática de exercícios físicos é fundamental, tanto para ajuda no metabolismo como para manter o peso perdido. Então, oriento sempre o paciente a fazer uma educação física que seja supervisionada por um profissional, porque muitas vezes quando ele faz sozinho ele pode se lesionar, isso trazer riscos, né? Então, eu oriento o paciente a procure realmente uma rede de apoio, que ele tenha profissionais que ele tenha segurança no profissional, que ele tenha acesso fácil ao profissional, que ele possa entrar em contato se tiver algum efeito colateral, se sentir algum sintoma. Ok, eu te agradeço pela participação aqui no Destaques. Obrigada.